Segundo Borba et al. 2016, o infarto agudo do miocárdio pode ser definido como necrose do músculo cardíaco, como consequência de uma isquemia miocárdica. Essa isquemia pode se dar de diversas formas, e a anamnese dará a oportunidade de ser realizado em um diagnóstico diferencial de qualidade, otimizando o tratamento do paciente. O miocárdio é formado por tecido muscular estriado cardíaco e constitui a camada média do coração, localizada entre o endocárdio e o pericárdio. Destaca-se como a camada mais espessa do órgão e apresenta células musculares dispostas em um arranjo variado, com células orientadas em diferentes direções. Essa estrutura é muito especializada e suas fibras apresentam continuidade funcional, fazendo com que o coração se comporte como uma unidade. Sob a ação do estímulo adequado, todo o órgão é contraído. A região do músculo do coração é a parte atingida devido à morte das células de uma região do músculo onde há ausência do fluxo sanguíneo para a nutrição do miocárdio. Não há perfusão e não há oxigenação, e com isso, o músculo cardíaco sofre necrose de coagulação. Primeiro acontece a ruptura ou erosão de uma placa aterosclerótica, que reduz a luz do vaso e compromete significativamente o fluxo sanguíneo na artéria coronária por espasmo ou formação de trombo, ocasionando assim a isquemia cardíaca que leva à necrose do cardiomiócitos. As características microscópicas da necrose correspondem à necrose de coagulação, ou seja, os tecidos apresentam maior firmeza, são de coloração acinzentada, apresentam-se opacos, turvos e secos, com aspectos de albumina coagulada. Há pouca retração e, até o contrário, os tecidos se incham. É causada por isquemia local. A doença aterosclerótica é uma doença crônica que oclui as coronárias, impedindo que o fluxo sanguíneo se altere conforme a necessidade. A placa se desenvolve a partir da oxigenação do acúmulo de LDL, que se deposita nas paredes das artérias, gerando um processo inflamatório intenso, levando à calcificação. Segundo Tanassoulis, 2022, a ruptura da placa envolve a secreção de metaloproteinases, catepsinas e colagenases por macrófagos ativados na placa. Essas enzimas digerem a capa fibrose, especialmente nos membros, causando adelgaçamento da capa e, finalmente, a ruptura. As células T da placa contribuem com a secreção de citocinas, ou seja, as citocinas inibem a síntese e deposição de colágeno pelas células musculares lisas, o que normalmente reforça a placa. Depois que a placa se rompe, o teor da placa é exposto ao sangue circulante, desencadeando trombose. Macrófagos também estimulam trombose, porque contém fator tecidual, que promove a geração de trombina em vivo. Pode ocorrer uma das 5 evoluções. O trombo resultante pode organizar-se e ser incorporado dentro da placa, modificando seu formato e deflagrando o crescimento rápido. O trombo pode ocluir rapidamente o lúmen vascular e precipitar um evento isquêmico agudo. O trombo pode provocar embolia. A placa pode ser preenchida por sangue, acarretando expansão e oclusão imediata da artéria. Os conteúdos da placa, em vez de trombos, podem provocar embolia, ocluindo o vaso adjuvante. Segundo Pinheiro, 2022, o sangue é composto por hemácias, eritrócitos, glóbulos brancos, leucócitos e pequenos fragmentos celulares que são as plaquetas. As plaquetas ou trombócitos são componentes do sangue e são elas responsáveis pelo processo de coagulação, que é uma resposta natural do organismo para cessar um sangramento após uma lesão ou rompimento. Se o nível de colesterol no sangue está muito alto, pode se acumular nas artérias, formando algumas placas, ateromas. Essas placas podem sofrer uma lesão pela passagem constante do sangue, fazendo com que surja uma pequena rachadura.
O organismo interpreta essa rachadura na placa de colesterol como se fosse uma rachadura na parede do vaso. O resultado dessa má interpretação é a ativação dos fatores de coagulação, que se dirigem para o local da lesão, com o objetivo de formar um coágulo e impedir que a suposta lesão na parede do vaso rompa e cause um sangramento. Os coágulos sanguíneos também podem se formar quando o sangue não flui adequadamente. Se acumular nos vasos sanguíneos, isso ocorre quando as plaquetas começam a grudar uma nas outras. Segundo Suárez Divan, 2022, o coágulo de sangue é um aglomerado de sangue que mudou do seu estado natural líquido para um estado gelatinoso ou semissólido. Após a formação do coágulo sanguíneo, trombo, geralmente ele é absorvido pelo organismo pelo processo de digestão celular que chamamos de fagocitose. No sangue, os responsáveis por esse processo são os glóbulos brancos, macrófagos. Se não for absorvido, ele continua ali, causando assim a diminuição do fluxo sanguíneo naquele local. Essa região do coágulo passa a receber uma pressão do fluxo sanguíneo, que leva então ao desprendimento desse coágulo. Um coágulo que se desprende é chamado êmbolo. O êmbolo, então, passa a se mover dentro das artérias coronárias. Ele chega a uma passagem pelo qual não consegue passar, causando uma obstrução e fazendo com que o aporte de sangue para aquela região seja nulo. As células cardíacas sofrem isquemia e morrem. O infarto fulminante é aquele que acomete uma porção tão grande do coração que mesmo se torna insuficiente para bombear o sangue para o resto do corpo. Descrever esses tipos de fatores de risco é essencial na prática da enfermagem, como prática preventiva e de triagem em programa de saúde para avaliar a necessidade de intervenção em determinados tipos de pacientes. Dessa forma, os fatores de risco podem ser classificados como tabagismo, álcool e os modificados como sexo, idade e raça. O diagnóstico do infarto agudo do miocárdio se baseia no quadro clínico, alterações eletrocardiográficas, elevações nos marcadores bioquímicos de necrose muscular, mais especificadamente a enzima catalisadora das células musculares, a creatina quinase total e cardíaca e as troponinas cardíacas e proteínas reguladoras da contração muscular.